Olá, boa tarde. Se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos escribas e dos fariseus, é impossível entrar no reino dos céus. Quem disse isto foi Jesus. E, e os discípulos ouviram isto, ah, entre outras coisas, mas de tudo aquilo que os discípulos tinham absorvido, do conceito, das reações, hum, que Jesus teve no relacionamento, se é que podemos dizer relacionamento, nos confrontos que Jesus teve com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, aquela elite político-religiosa da época, todos estes confrontos, os discípulos se aperceberam e foram ensinados a ter cautela, inclusive com as doutrinas, com aquilo que eles ensinavam. Jesus sempre fez questão de mostrar aos discípulos, aos seus alunos, aos seus seguidores, sempre fez questão de mostrar que tipo de gente era aquela por dentro. Por fora era uma coisa e por dentro era outra completamente diferente. De facto, o coração do ser humano, de cada um de nós, esconde coisas, não é? Que no calor da vida, nos apertos da vida, nas situações mais adversas ou nos momentos de pico, em que parece que tudo está bem, acaba por sair cá para fora, se manifestar, na verdade, o que é que a pessoa tem dentro do coração. E Jesus diz isto aos discípulos: se a vossa justiça, aquilo que nós, que nos dizemos cristãos, interpretamos como justiça, se não ultrapassar, se não exceder e muito em relação às elites religiosas, àqueles que, como Jesus falou mais tarde, a cadeira de Moisés, Jesus falando de pessoas que se colocam em lugares de autoridade com uma estrutura religiosa formatada para manipular corações, para manipular cérebros que infelizmente não pensam, que não têm um espírito crítico, que não se colocam um bocadinho, se afastam um bocadinho para ver, para observar, para pesquisar. Esse tipo de pessoas é o que nós vemos aqui naquilo que Jesus afirma como sendo os escribas e os fariseus. São pessoas que dificilmente aceitam que alguém possa, enfim, ter alguma conversa mais próxima e que possa chamá-los à consciência de algumas coisas. São pessoas que dificilmente descem dos seus postos para se arrependerem de. E quando eu digo arrependerem, nem estou a falar de culpa. Se arrependerem é terem uma consciência de que muitos já se perderam na forma em como veio o Evangelho e na forma como vivem os seus, entre aspas, ministérios, porque para mim ministério não tem nada a ver com isto. Mas ainda não, eles sabem, eles na verdade sabem, mas falta-lhes uma consciência a que possa transformar a vida e o coração deles, tirando-lhes esta, esta cegueira tão maligna, tão má, que transformaram aquilo que chamavam de vocação, aquilo que chamavam de chamada, aquilo que chamavam de direção de Deus, transformaram num ofício, num trabalho que é assalariado e que, como disse um pastor meu amigo, na altura que eu me divorciei,
um pastor que tinha idade de ser meu pai, que disse que queria fazer o mesmo, há muitos anos que queria fazer o mesmo, só que não tinha coragem de o fazer e que no fim do mês ele tinha contas para pagar e se não era despedido da igreja. E, e isto é complicado. É complicado porque é preciso nós termos coragem de nos confrontarmos a nós mesmos. Se estas palavras que Jesus falou, que se devem aplicar a nós todos, quando eu digo a nós todos, obviamente estou-me a incluir, e porque isto traz saúde e paz de espírito a cada um de nós. Eu não acredito que, não acredito em muita coisa eu não consigo ver que uma pessoa possa ter paz de espírito quando trocou aquilo que nós chamávamos que era a direção de Deus, aquilo que nós vimos como um começar de um caminho que nós vimos com Deus e ser transformado naquilo que a pessoa se transformou e naquilo que a pessoa implantou e naquilo que a pessoa ainda está a implantar em todo o veneno envolvido. Em todo o veneno envolvido, ainda nós chamamos que isso é de Deus, ainda nós dizemos que não podemos tocar no ungido de Deus, e eu também acreditei nisso, cheguei a acreditar nisso. E hoje, cada vez mais, quanto mais o Evangelho, quanto mais aquilo que Jesus ensinou, crescer dentro de nós, como verdade, como justiça, de facto, mais essas coisas ficam longe da nossa vida, do nosso coração. Eu tive muitos convites a seguir, quando eu me desliguei e comecei-me a desligar das igrejas, tive convites para a fazer parte de algumas igrejas, de alguns movimentos, mas não aceitei. Não quero, não quero, porque há coisas que eu não consigo estar calado, porque eu acho que ninguém é perfeito e nós precisamos de falar dos problemas. E quando os problemas são enviados para baixo do tapete, é muito complicado, porque nós estamos-nos a esquecer de quem nós somos em Cristo, trocando por uma aparência. O importante é parecer bem diante das pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja. Isso é que é importante, é parecer bem, é fazer com que os cultos corram sem incidentes nenhuns, é fazer com que a oferta seja o melhor possível e os salários envolvidos estejam garantidos. E, embora isto possa aborrecer a muita gente, neste momento, é completamente, estou completamente nas tintas para isso. Aquilo que eu quero chamar a vossa atenção é, vendo eu essas coisas, percebendo eu essas coisas, em que pessoas que se escondem atrás dos títulos, que sendo escribas, sendo fariseus, naquela época, sendo os saduceus, e tendo nós, os desta era, em pleno século XXI, com princípios exatamente iguais de manipulação religiosa a todos os níveis, né? Não vou entrar agora em pormenores, mas o que é que eu faço com estas palavras? O que é que eu faço no meu dia a dia se eu vou fechar os olhos ou se nós vamos trazendo aquelas pessoas que se cruzam connosco verdade, justiça, o que é de facto, o que é certo, não é o que é certo, o que é errado, nós não somos deuses, não é isso, mas o caminho da paz. O caminho da paz. É isto que nós temos que perceber. E quando Jesus diz não entrar no reino dos céus, muitas das vezes nós pegamos nestas palavras e pensamos sempre que quando morrermos, então nós não vamos para o céu, isto ou aquilo. Não, não. Quando Jesus está a falar do reino dos céus, Jesus está a falar exatamente naquele reino que era invisível aos olhos humanos, mas estava representado nele. É a mesma coisa que Jesus disse a Nicodemos, que ele precisava de nascer de novo. O que Jesus está a dizer é que nós precisamos de ter um, um, um despertar de consciência de tal maneira e perceber que aquilo que Jesus
passa para nós e que depois espera de nós é algo completamente diferente de um plano religioso ou desta estrutura político-religiosa que se instala nos nossos dias e que não tem nada a ver com a estrutura, com o ver todos aqueles que Jesus disse que era para nós nos chegarmos ao pé, que são os pequeninos, que são, é isso, vai sempre tudo parar aí. E se nós temos uma estrutura em nós mesmos que faz com que nós fechemos os nossos olhos àquilo que se passa à nossa volta, e obviamente nós deparamos com pessoas que simplesmente não querem ajuda. Simplesmente vivem nas suas teimosias e, e não quebram de maneira nenhuma, não mudam de maneira nenhuma. E nós não somos Deus, ninguém. E quando isso aconteceu com Jesus, Jesus simplesmente seguiu o seu próprio caminho que tinha a fazer. E é isso que nós precisamos de fazer com tristeza, quando nós percebemos que as pessoas são teimosas, batem. É como Jesus disse a Paulo, que é duro a bater contra uma ponta afiada, contra uma faca, contra uma coisa que é pontiaguda. Jesus disse isso a Paulo, pá, que é teimoso, isso fere, isso dói, isso mata, porque esse é o sentido. E nós temos este provérbio de bater em ponta de faca. Há pessoas com as quais a gente, por muito, sem falar, as pessoas não esperam versículos bíblicos, as pessoas precisam de uma atitude da nossa parte, de uma aproximação que não imponha coisa alguma e naquilo que puder ajudar, ser uma bênção para a vida daquela pessoa. Pronto, é isto. E não com versículos bíblicos, não com lavagens cerebrais, em que isso por vezes só traz mais desgraça do que outra coisa, e afastamento. E aqueles que de facto são teimosos e que batem em ponta de faca, o que mais podemos fazer é orar por eles. Agora, é importante perceber que sim, de facto, se a nossa justiça não ultrapassar a da estrutura religiosa, uma estrutura mental, que não só religiosa, mas é política, porque tem uma forma de gerir a vida, tem uma forma de gerir as instituições a que chamam de igrejas, tem uma forma, muitas das vezes, tão manipuladora de ir à vida das pessoas e manipulá-las, inclusive nas suas próprias vidas pessoais. Jesus disse, se nós não termos uma concepção de vida, uma consciência de vida que ultrapasse esse sistema político ou religioso, e eu incluo sempre estas duas coisas porque na verdade é o que acontece. Se nós não nos separarmos disto e termos uma nova consciência, nós não vamos conseguir perceber esta consciência do reino de Deus, que quer crescer dentro de nós e não pode, que isso pode ficar para outro dia, apesar de eu ter um vídeo ou dois que eu já ensinei sobre isso, daquela parábola da semente, em que há 4 tipos de coração, em que Jesus diz em Marcos, no capítulo 4, se nós não compreendêssemos aquela parábola, que dificilmente iríamos entender as outras. E é disso que Jesus está a falar. É disso que Jesus está a falar. Nós não conseguimos perceber, discernir espiritualmente o que Jesus nos ensina, se de facto, nós apenas tivermos aquela mentalidade, daquela estrutura religiosa, em que queremos que tudo vá bem, apenas, em que queremos que tudo aquilo que eu já falei lá para trás, se nós não sairmos desse casulo e não nos lançarmos nos braços de facto de Deus e olharmos a vida com esta consciência, e que de facto sem Deus nós não somos nada, e assim como nós somos amados de Deus, os outros também são. E se as pessoas cruzam connosco e estão dispostas a ser ajudadas, não é a dependerem de nós, mas por vezes há alturas em que dependem sim, e nós precisamos lá estar para os ajudar, naquilo que pudermos. Se nós não entendermos estas coisas, dificilmente nós temos uma revelação daquilo que Jesus chama ver o reino de Deus. Pronto, é isso. Boa tarde.